Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor e o amor de Maria estejam com todos vocês. Terça-feira iluminada a todos. Que Deus, nosso Senhor, nosso Pai, tenha misericórdia de todos nós. Nós gozemos de suas infinitas graças. Eu vou ler o livrinho das perguntas e respostas sobre a Bíblia, que é a página 45. Quando o cânon do Novo Testamento foi definido, foi somente no final do século VI, quando nas igrejas latinas ficaram resolvidas todas as dúvidas entre os teólogos e escritores a respeito dos livros que compõem a Bíblia. Mas já em meados do século III, o teólogo Orígenes de Alexandria, grande conhecedor das ciências bíblicas, mostra que reconhece como inspirada todas as epístolas católicas, além dos demais livros que aceitamos como canônicos. Por volta do ano 400, Santo Agostinho participou de 3 concílios previdenciais, de Hipônia e de Cartago, nos quais foi proclamado o cânon completo do Novo Testamento, tal como temos hoje. O primeiro e mais antigo catálogo oficial para toda a Igreja Católica é do Concílio Ecumênico de Florença, do ano 441, no tempo do Papa Eugênio IV. A mesma lista dos livros reconhecidos pela Igreja como inspirada foi reafirmada pelo Concílio de Trento, em 1546, e pelo Primeiro Concílio do Vaticano, em 1870. Os autores da época estabeleceram a distinção entre canonicidade e autenticidade. A canonidade é o fato de pertencer ao cânon dos livros inspirados. Só os livros inspirados são canônicos. Autenticidade significa que o livro tem realmente como autor aquele ao qual é atribuído. É uma questão secundária, não impedindo que a obra seja reconhecida como inspirada. Por exemplo, se eu afirmo que a carta aos Hebreus, atribuída a Paulo, não foi escrita por ele, estou dizendo que ele não tem autenticidade paulina, mas não estou excluindo do cânon bíblico. No ano de 1740, foi descoberto em Milão, na Itália, um extraordinário documento antigo, denominado Cânon de Muratori, devido ao nome de seu descobridor Luiz Antônio de Muratori. Esse documento, originado provavelmente em Roma, é a mais antiga lista dos livros bíblicos do Novo Testamento até hoje conhecida, pois é anterior ao ano de 180. Testamento até hoje conhecido, pois é anterior ao Testamento ao ano de 180. Enumera os livros que são considerados sagrados e devem ser lidos publicamente na igreja, a saber, os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, 13 cartas de Paulo, a carta de Judas, 2 cartas de João, o Apocalipse e provavelmente as 2 cartas de Pedro. Omite a carta aos Hebreus e a de Tiago. Assim, bem cedo, a Igreja chegava a um consenso quanto aos livros inspirados, mostrando-se ao mesmo tempo rigorosa no exame das muitas obras piedosas surgidas nos primeiros tempos. Meus irmãos, eu vou ler o 46, porque foi muito pequenininho esse texto, eu posso ler mais um pedacinho, porque deu para vocês entenderem. Como o Novo Testamento foi composto, São Lucas começa seu evangelho informando que muitos, ou melhor, vários, já tinham tentado compor uma narração dos fatos da vida de Jesus. Alguns desses escritos chegaram até nós, pelo menos em fragmentos. São os evangelhos chamados apócrifos, não aceitos pela igreja primitiva, por alguma razão histórica ou doutrina. Restaram os 4 evangelhos denominados canônicos, porque foram incluídos no cânon a lista dos livros inspirados. Isto não aconteceu sem nenhum
especial inspiração do Espírito Santo, que orientou as autoridades, os líderes, os padres apostólicos. Os primeiros cristãos se mostraram muito cuidadosos em escolher e copiar todos os escritos que consideravam sagrados e ou importantes para as igrejas. Isso aconteceu com as cartas de Clemente Romano e de Inácio de Antioquia, e sobretudo com as de Paulo. As cartas que Paulo escreveu destinavam-se às igrejas particulares como soluções para os problemas locais, mas continham também ensinamentos gerais que interessavam a todos. Por isso, Paulo recomenda aos colossenses que leiam a carta enviada por eles aos laodicenses e manda a esses que leiam a dos colossenses. Havia também epístolas circulares destinadas a todo um grupo de igrejas. A segunda carta de Pedro refere-se às cartas de Paulo como se já estivessem reunidas em uma coletânea. Ficou estabelecida na igreja a norma de considerar inspirado apenas o que remonta aos apóstolos, ou tivesse sido por eles aprovados. O problema era que muitos textos eram colocados sob o nome de algum personagem antigo sem ter sido realmente escrito por ele. É o fenômeno chamado pseudoepigrafia, muito comum na antiguidade. Outra questão também delicada era examinar os escritos para verificar se continham possíveis desvios das doutrinas, pois já começavam a aparecer-lhe ideias peregrinas entre os cristãos. E esses tais que propunham essas ideias diferentes se apoiavam em certos livros, como o de Apocalipse e a Carta dos Hebreus. Daí uma certa desconfiança que eram vistos alguns livros. Muito importante foi a posição de Tertuliano, o qual, em torno do ano 2000 depois de Cristo, afirmou que os testamentos são dois, e que o Novo Testamento se compõe de duas partes, a saber, o Evangelho e o Apóstolo. A primeira parte, dizia ele, são os 4 evangelhos canônicos. A segunda são as 13 cartas de Paulo, a carta dos Hebreus, a primeira carta de São João e os Atos dos Apóstolos. Nesta lista, faltam evidentemente alguns livros que em pouco mais tarde, haveriam de ser reconhecidas como inspiradas, isto é, quando foram eliminadas as dúvidas e os santos padres chegaram a um acordo. Esta segunda leva de escrito a que a chamamos de deuterocanônicos, porque encontraram para o cano um segundo momento para o Novo Testamento são estes: a carta de Tiago e a de Judas, a carta dos Hebreus, a segunda de Pedro, a segunda e a terceira carta de João e o Apocalipse. Meus irmãos, eu estou parando de ler agora no momento o 47, mas eu volto ainda. Eu vou fazer uma oração pela saúde do nosso Papa, querido Papa Francisco. Eu quero rezar para ele, para que Deus restaure a saúde dele, para que ele possa passar essa Semana Santa em paz no Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Jesus, meu Senhor e meu Deus,
eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Jesus, eu confio em Ti. Meu Senhor e meu Jesus, eu confio em Ti. Meu Senhor e meu Jesus, eu confio em Ti. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor. Uma boa tarde a todos.